Paz do Senhor, igreja, amém? Antes de mais nada, vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração, amém? Senhor Deus, Deus de amor, Deus de graça, estamos nesta noite na Tua casa, Pai, na Tua presença, Senhor. Abre nossas mentes, abre nossos corações, abre nossa alma para que Tua palavra venha nos impactar. Deus, eu te peço que da mesma forma que me confrontaste, Senhor, que da mesma forma que falastes a minha vida, Pai, vai entrando, vai agindo, vai falando, Senhor, porque esta é a Tua palavra, não é a palavra do homem, não é a palavra de qualquer um, é a Tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui para ser canal Teu, em Teu nome, Jesus. Toma cativo todas as mentes e que possamos ter mudança. Em Teu nome, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é um prazer poder, mais uma noite, estar aqui para conversarmos um pouco sobre o que Deus ministrou em minha vida. Eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte: atualmente, todos nós vemos um fenômeno que vem acontecendo que é muito interessante. Qual fenômeno? Todos querem chamar atenção. Já viu isso? Todos querem ser notados. Todos querem holofotes. Todos querem ter seu like, ter sua curtida. Você já viu, hoje vivemos na época que se a pessoa cai, ela tira uma foto e já posta no Facebook. Ai, estou com o dente doendo, estou lá no dentista, tira outra foto. Não é? Faz de tudo para aparecer. E aí você pensa, o que tem a ver isso com a mensagem? Tudo. Porque hoje em dia, a nova onda, a nova moda, para você aumentar os seus likes, suas curtidas, sabe o quê? Por incrível que pareça, diga que é evangélico, diga que é gospel, né? Diga que frequenta uma igreja evangélica, e hoje em dia tem igreja para tudo que é gosto. Antigamente, quando a pessoa falava, olha, eu não... Qual sua religião? Se a pessoa não soubesse, não tivesse, ela falava o quê? Católico, não é? Hoje em dia, qual é a sua religião? Sou evangélico. E muitos mesmo sem ter o contato com o evangelho, sem saber o que é o evangelho, eles falam, não, eu sou evangélico. Com muito orgulho, com muito amor, até parece aquela torcida organizada, né? E aí com isso você vê que eles afirmam, mesmo sem entender, sem saber o que Paulo diz. O que Paulo diz? Eu não me envergonho do evangelho. Quando a pessoa fala, não, eu sou evangélico, de forma transversa ela está falando que não se envergonha do evangelho. Mas isso seria muito lindo, né? Seria muito bom se realmente soubessem o que estão falando, mas não sabem. Se fosse realmente verdade que não se envergonham do evangelho. E é justamente nessa parte que eu quero meditar com os irmãos essa noite. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Romanos. Vamos ler do versículo 1, Romanos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17. Obrigado, Ariston. Romanos 1, 14 a 17. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. Também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Quando lemos um texto deste, meus irmãos, ao menos eu, quando leio um texto deste, começo a ter vários questionamentos. Primeiro, por que Paulo teve que dizer que não se envergonhava do Evangelho? Segundo, o que é Evangelho? Terceiro, o que é poder de Deus? O que é salvação pela fé? São vários questionamentos que nós temos. Mas para iniciarmos a resposta de cada um desses itens, primeiramente eu quero apresentar aos irmãos um personagem bíblico, que é mais um destes personagens que simplesmente nos humilham. Que é mais um desses personagens que simplesmente mostram o quanto não estamos fazendo nada pelo Evangelho. E o nome desse nosso personagem é Paulo. Ah não, Paulo eu já conheço. Paulo se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, era Saulo, virou Paulo. Na verdade é o mesmo nome, né? Mas vamos passar. Eu conheço a história, ok. Mas Paulo, você sabe quem era Paulo? Paulo, ele foi simplesmente, eu fiz uma pesquisa sobre Paulo, ele foi simplesmente um dos maiores gênios da humanidade, com toda a certeza. Ele foi responsável e usado por Deus para fazer o quê? Uma síntese entre a religião de Israel, a tradição judaica e a filosofia grega. Ele era contemporâneo de filósofos gregos como Sêneca. E dizem que chegaram até mesmo a trocar correspondências. Veja com quem Paulo trocava correspondências, com filósofos gregos. Há indícios ainda, não, ele era conhecedor do direito romano, porque ele era um cidadão romano. Ele era uma personalidade do judaísmo, ele não era qualquer pessoa no judaísmo, ele era uma personalidade. Ele era da tribo de Benjamim, fariseu, de um segmento judaico da sua época, mais radical e zeloso pela lei. Paulo, ele fazia um zelo tão grande pela lei que, se precisasse, promovia o extermínio dos fiéis, que para ele eram infiéis. Veja que Paulo, dentro do judaísmo e dentro do farisaísmo, ele era um perseguidor da igreja. E aqui na Bíblia, quando nós vemos, em uma de suas jornadas, uma de suas empreitadas, a Bíblia diz que Paulo ia respirando ares de ódio contra os seguidores de Jesus. Paulo ia igual um touro, ia bufando. Falava, é hoje que eu pego. Ele entrava nas casas, tirava os cristãos das casas, ele perseguia, levava para julgamento. Ele estava lá vendo Estevão ser apedrejado. Esse era Paulo. Ele era versado na filosofia do mundo helênico. Veja, que homem ao mesmo tempo tão bruto e tão inteligente no conhecimento mundano. O mundo helênico era a cultura grega, ele era natural de Tarso, daí o nome Saulo de Tarso, que era uma cidade muito importante da época. Cidadão romano, oficial militar, e tinha todas as prerrogativas de um cidadão romano, como vemos na Bíblia. E por isso ele faz aquela síntese que já falei para os irmãos. Agora, acabou o currículo de Paulo? Não. Ele simplesmente falava hebraico, aramaico, grego e latim. Dos 27 livros do Novo Testamento, quantos livros ele escreveu? 13. Simplesmente 13 livros. Paulo, ele teve que sair de Israel quando se converteu, ele teve que sair do mundo judaico para ganhar o mundo greco-romano, ganhar a civilização daquela época. Ele vai para um mundo de debate com as filosofias e religiões pagãs, levando o Evangelho. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, de forma alguma, mas ele conhecia as pessoas que lá estavam. É só olhar no capítulo 16 de Romanos que nós vemos.
A igreja de Roma, quando ele escreve essa carta para uma igreja que ele não conhece, que ele não plantou, essa igreja era composta em sua grande maioria de gentios, que são o quê? Os cristãos não judeus. E aí você deve estar perguntando, mas já deu todo o currículo de Paulo, e o que isso tem a ver? O que tem a ver é que essa igreja que provavelmente era gentílica, que se converte a Cristo, não veio do judaísmo. E na época de Paulo, o imperador Cláudio, ele expede um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Tempos depois, Cláudio morre, e quem vem suceder Cláudio? Nero. E Nero fala, não, podem voltar, podem os judeus voltar, e quando os judeus voltam, o que acontece? Tem uma igreja de gentios e de cristãos judeus. E aí começa uma grande confusão. Que confusão? Peraí, para eu seguir ao Messias hebreu, eu tenho que me converter ao judaísmo ou não? Eu aceito diretamente a Cristo. Para eu seguir a Jesus, eu tenho que ser circuncidado, tenho que cumprir o que está na lei, como os judeus cristãos ensinavam, ou não? Eu vou direto a Jesus. É para essa confusão que Paulo escreve a epístola aos Romanos. Paulo amava essa igreja, ele orava por eles, e nessa carta, Paulo expõe para nós de maneira rica o Evangelho. E o texto lido aqui, versículo 16 e 17, é o tema da carta, e é a carta exposta durante todo o livro de Romanos. Aqui é o resumo da mensagem do Evangelho. São versículos cheios de conteúdo. São versículos que têm uma força tão grande, que foi justamente lendo essa passagem que Martinho Lutero, no século XVI, se converte. E ele descobre que o caminho da salvação é Jesus Cristo. Ele entendeu que a maneira que como Deus salvou o homem é através de Cristo. E esses versículos servem para a reforma protestante. Sola fide, sola gratia, solus Cristo. E Paulo, depois de sua conversão, com todo o currículo que ele tinha, com toda a influência que ele tinha, ele não se envergonhava do Evangelho. Ele não se envergonhava de um dia ter aceitado a Jesus Cristo, de um dia ter deixado tudo para trás. Paulo era um homem que tinha o que perder. E eu e você, na nossa vida pequena, estamos deixando o que para trás? Para seguir a Cristo, para anunciar o Evangelho. O irmão falou sobre avivamento, sobre evangelização. Isso nós aprendemos com Paulo, meus irmãos. Veja, ele era um perseguidor. Ele entendia anteriormente que Jesus era um falso profeta, mas depois que ele se encontra com Cristo, depois que ele entende o que é o Evangelho, ele abraça esse Evangelho de uma forma especial. Paulo manteve uma cruzada pessoal, ele tinha autorização pessoal para caçar os cristãos, para matá-los, exterminá-los. Mas ao se encontrar com Cristo, tudo muda. A quem ele perseguia, ele abraça. Um velho jargão que tem de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E daí começamos a entender por que essa declaração de Paulo, de que não se envergonha do Evangelho, é tão extraordinária. Você consegue entender, meu irmão? E quando vemos quem está dizendo isso, o currículo que tinha, aí é que essa declaração fica mais forte. Anteriormente era vergonha para Paulo, mas agora é a razão da sua vida. No versículo 14, quando você olha, meu irmão, ele diz que é devedor tanto a grego como a bárbaros. Ele tinha consciência de que não podia reter o Evangelho.
Ele tinha consciência que uma vez tendo sido transformado por este evangelho, ele tinha que passar para frente. Que esse evangelho não é um monopólio, que esse evangelho não é algo que você recebe e guarda para você. Você é devedor. Eu sou devedor. Nós somos devedores, meus irmãos. Você sabe que é devedor quando? Quando tem uma dívida, pega um dinheiro emprestado e não paga. Não é? É devedor. E qual é outra forma? Quando você recebe algo de valor para usufruir e para transmitir. É nesse ponto que Paulo diz: sou devedor. Deus pega esse homem arrogante. Deus pega esse homem que sabia tudo, que tinha motivo para tirar onda. Ele sim tinha motivo para tirar selfie. Ele tinha motivo para se exibir. E torna ele em um devedor. Meu irmão, se você veio aqui para a igreja hoje à noite para receber uma mensagem de que você é bonito, de que está tudo bem, não está. Você é devedor. Eu sou um devedor. O que estamos fazendo com este evangelho que foi entregue a nós? E Paulo, ao compreender isso, ele muda a vida, ele muda os sentimentos, ele muda tudo. Deus não nos salvou e pronto, Ele nos salvou para começarmos a anunciar o seu reino, a salvação para as outras pessoas. No versículo 15, ele diz que está pronto para anunciar o evangelho. Paulo não diz, não, deixa para amanhã, não, deixa para quarta, porque segunda eu tenho horário na academia, né? Porque para manter uma lindeza dessa eu tenho que malhar, não dá para eu pregar o evangelho na hora que eu estou malhando. Na terça não dá porque eu vou levar meus cachorros para passear. Quarta talvez eu pregue. Não, é já, ele não põe empecilhos, ele não põe dificuldades, ele não transfere competência e responsabilidade. Não, eu não vou anunciar porque a igreja não tem um plano de evangelização, o pastor não desenvolve a... Você é devedor, a hora é agora, é já, é pronto. Essa noite você vai dormir sabendo que deve. E você quer ver um extrato da nossa dívida? Eu, quando estudava essa palavra, quando orava, Deus falou: meu filho, quando você vai no banco e está devendo, ô Senhor, misericórdia, não me deixa ficar devendo no banco. Eu não estou devendo, viu, irmãos? Às vezes eu fico por 1 centavo, mas não entro no especial. Mas quando você tira um extrato, você vê se você está com crédito ou débito no banco, não é? Eu sou o banco essa noite. Eu vou tirar o extrato seu e meu. Quer ver? Tira o extrato. Olha para o seu lado. Olha para o outro lado. Quem você trouxe para ouvir a mensagem de Deus? Quem você trouxe para ouvir as boas novas do Evangelho? Quem nós trouxemos? Estamos retendo esse valor, meus irmãos. O versículo 15 afirma: estai pronto para anunciar o Evangelho. Todos nós somos convocados. Ah não, mas eu não sei cantar, eu não sei falar. Deus te deu um ministério. O ministério da reconciliação de Deus com os homens. Abra a tua boca onde estiver. É no seu serviço, é na sua escola, é na tua casa, é com os parentes. Abra a tua boca, esse evangelho tem que ser anunciado. E quando ele faz a declaração de que não se envergonha do evangelho e de pregar o evangelho em relação a Roma, aí sim, meu irmão, nos sentimos humilhados. Sabe por quê? Roma era simplesmente a capital do império. Hoje de manhã o nosso pastor Gedeon falou isso no estudo bíblico. Eu não estava aqui, mas estava assistindo, viu?
Eu gostei da parte que deu uma bronca aí, até eu fiquei calado em casa com aquela bronca, fiquei com medo. Então Roma era a capital do império. Os romanos valorizavam a força e o poder. Grave isso na cabeça. Eles valorizavam a força, o poder e o domínio. Eram a nação dominadora do mundo conhecido. Agora, imagine Paulo, despido de toda a sua arrogância que antes tinha, de toda a sua influência, chegar nessa cidade, a capital do domínio, do poder, da força, e dizer que Deus veio salvar o mundo através de um carpinteiro que nasceu lá em uma cidadezinha obscura, que foi criado com um povinho que ninguém sabe quem era, sem estudo, sem cultura, que os seus seguidores eram um bando de pescador. Nós já tivemos estudos bíblicos aqui que mostraram como os pescadores da época eram renegados, não é, pastor? Um bando de pescador. Tinha no meio dos seus discípulos um publicano, um cobrador de impostos. E que, como se não bastasse, foi traído por um dos seus seguidores. Foi negado por outro. E foi condenado por um procurador romano, Pôncio Pilatos, que decretou a sua morte de cruz. Para os irmãos entenderem, a morte de cruz para os romanos era a morte mais, como diz a minha irmã, abjeta, mais nojenta, mais vil que podia ter um homem. Eram para os criminosos perversos, para os inimigos de Roma. Agora imagine Paulo chegar em Roma e pregar esse evangelho. Hoje em dia nós não temos coragem nem de falar muitas vezes que somos crentes com o nosso vizinho. E nós estamos na situação de Paulo. Mas Paulo não. Paulo, ele não se envergonhava do evangelho. Ele vai à capital do império dizer que aquele homem que morreu pendurado em uma cruz, rejeitado pelo seu povo, executado, era na verdade Deus salvando o pecador. Imagine Paulo dizendo isso para os ouvidos arrogantes de Roma, para aquela plateia soberba. Você já imaginou? Hoje em dia nós temos dificuldade muitas vezes em falar do evangelho para uma pessoa que por vezes vem pedir oração para a gente. Ah não, Senhor, abençoa, amém. Paulo não. Paulo, se antes arrebentava portas, entrava em locais para perseguir cristão, agora para ele não tinha ferrolhos, não tinha empecilho para falar do evangelho. Quando ele diz, se for preciso eu vou até Roma, ele está querendo, se for preciso eu vou até o fim. Ele sabia que ia ser preso, sabia que ia ser morto, mas ele foi para anunciar o evangelho. Paulo não poderia se envergonhar do evangelho. Naquele tempo, quem fazia parte da igreja não era elite, era gente humilde, eram os renegados, era gente que ninguém gostava, mas mesmo assim, Paulo não se envergonhou de anunciar este evangelho. Por esse evangelho, Paulo foi preso, foi vilipendiado, foi enxotado, foi chamado de tagarela, foi picado por cobra, sofreu um naufrágio, teve que nadar vários quilômetros, pastor. Eu sei que nadou bastante. E nós, por esse evangelho, o que fazemos? Ah, hoje é domingo, será que eu vou para a igreja? Por esse evangelho, ah, e hoje é domingo, será que eu vou assistir a live, ou vou ver aquela série da Netflix? É o último capítulo hoje.
o que estamos sofrendo por esse evangelho. Só queremos os benefícios, mas Paulo não. Paulo era aquele crente. Paulo era aquele crente que não se envergonhava, aquele crente que falava a tempo e fora de tempo. E eu estava pensando nos dias atuais. Paulo escrevendo uma epístola de Paulo aos brasilienses. Já pensaram? Eu creio que o versículo 16, Paulo escreveria da seguinte forma: pois não envergonho o evangelho, pois fui salvo pelo poder de Deus, pela fé. Hoje o que nós temos são crentes, entre aspas, que envergonham o evangelho. Dizem que são evangélicos, mas são pedra de tropeço. Dizem que seguem a Cristo, mas causam dissensão, causam confusão, separam as pessoas de Cristo. Também temos o tipo do evangélico que se envergonha do evangelho. Já viu? É aquele tipo de pessoa que trabalha 30 anos no mesmo local. Está 20 anos na mesma escola. Isso é repetente, hein? 20 anos na mesma escola. Meu Deus. Mas ninguém sabe que é crente. Ninguém viu nunca ele abrindo a boca. Não se posiciona. Não confronta. Não sai do ambiente. Que tipo de cristãos nós temos sido? Temos sido como Paulo. Paulo era um nível tão elevado que ele virou e não disse: sede imitadores de Cristo como Cristo. Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso não te envergonha, meu irmão? Isso me envergonha. Paulo era um homem como você. Paulo era um homem como eu. E joga na sua cara, joga na minha cara: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não tinha vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Longe dele ser uma fraqueza, como pensavam os romanos, o evangelho é a manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo faz essa afirmação, só um momento, irmãos. Quando Paulo faz essa afirmação, veja, Paulo não escrevia uma vírgula sem motivo. Lendo essa parte, quando Paulo faz a afirmação de que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, ele está assumindo o fato de quê? De que toda a humanidade está perdida. Paulo diz que toda a humanidade está perdida, de forma clara e totalmente inclusiva. Todos, sem exceção, estão debaixo da ira de Deus. Ah, não, agora eu vou embora. Eu venho para a igreja para ouvir que eu sou devedor e que estou debaixo da ira de Deus. No capítulo 3, meus irmãos, de Romanos, Paulo faz aquela declaração que é tão conhecida: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Judeu, não judeu, branco, negro, rico, pobre, velho, criança, todos pecaram. Nossos filhos estão perdidos. Nossos jovens, nossos adolescentes, os velhos, os adultos, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus, estão manchados pelo pecado. Ou seja, a declaração de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é? Você lê esse versículo e fala: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Oh, glória! Paulo está dizendo: você
está perdido. Você pecou. E aqui, manchados pelo pecado e condenados por conta do pecado, porque Deus é justo e santo e conhece o nosso interior. Deus conhece cada pessoa. E para a salvação de todo aquele que crer, para ser entendida, pressupõe primeiro essa verdade, o estado em que a humanidade está. Vocês já notaram como são as outras religiões? Como é a pregação das outras religiões? Eles insistem em dizer que o homem é intrinsecamente bom. O homem é bom. Lá no fundinho ele é bom. Existe uma bondade no coração do homem. E a salvação está dentro do homem. Ele apenas precisa olhar para dentro de si mesmo. Vocês nunca viram isso em nenhum filme da Disney? Olhe para dentro de você. Encontrarás a bondade. Não é? O homem é bom. Se o homem é mau, é porque nasceu em um ambiente depravado. A culpa é da sociedade. A culpa não é do criminoso. Ele é uma vítima. Ele é bom. É uma sociedade que não admite pecado. É uma sociedade que coloca a culpa nos pais, na escola, no governo, no sistema. O indivíduo foge da sua realidade. Essa é a religião do homem moderno. Por isso, a religião do homem moderno é aquela que agrada o coração, não é? É aquela que diz, você é bonzinho. Quem é que não vai gostar de ouvir que é bonzinho? Não é? É aquela que diz, você não é responsável pelos seus atos. E se fizer alguns rituais religiosos, caso você pise na bola, pagar uma promessa, fizer um ritual, oferecer manjares, você fica de bem com Deus. Essa é a religião do homem moderno. E meus irmãos, eu tenho uma terceira notícia, que não sei se os irmãos vão gostar muito. No cristianismo, que são o evangelho, ele é o quê? Boas novas de salvação. É lindo, não é? Você pregar que o evangelho venha a ser a boa nova de salvação. Mas no evangelho ele começa com uma má notícia. Peraí, como é que é a boa nova de salvação e começa com uma má notícia? Sim, você é pecador. Você quebrou a lei de Deus. Desde que você era criança, está debaixo da ira de Deus, que é poderoso para fazer você sofrer eternamente. É isso que o cristianismo começa dizendo. É isso que ele nos ensina. E aí está a diferença para todas as outras religiões. E o evangelho, que é o poder de Deus para nos resgatar da ira de Deus, é que faz com que nós possamos olhar para Deus por meio de seu Filho e não se envergonhar. É poder de Deus. Ninguém se envergonha de fraqueza, de poder, só de fraqueza. No mundo tem poder bélico, tem poder nuclear, tem poder político, tem poder econômico, mas nenhum desses poderes é capaz de salvar o homem. Só o evangelho, que é o poder de Deus. Deus salva pecadores mediante o evangelho. O evangelho é a boa notícia de Deus para a minha e para a sua vida. De que Cristo veio, nasceu de uma mulher, morreu, levou nossos pecados e restaurou nossa comunhão com Deus. Então, longe de ser um momento de fraqueza, naquela cruz, você tem a revelação do poder de Deus. Ali nós vemos o poder de Deus, porque Cristo,
aquele único homem, carregou sobre si os meus pecados, os teus pecados, a minha culpa, mostra um poder tremendo. E a salvação que vem do Evangelho, que vem desse anúncio, é o ato salvador de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala aqui em salvação, nós temos que ter uma outra visão também. Em Romanos, quando ele fala em salvação, não é somente a salvação do inferno, é a salvação em 3 aspectos. O Evangelho nos salva, primeiramente, da culpa do pecado, colocando-nos em paz com Deus. Quando aceitamos este Evangelho, quando realmente entendemos este Evangelho, não nos culpamos mais pelo que passou, pois ele nos deixa em paz com Deus. Em segundo lugar, esse Evangelho é poderoso para nos salvar do poder do pecado aqui nesse mundo. Do poder do pecado? Como assim? O que você fazia, você não vai fazer mais. O ilícito que cometia, não vai cometer mais. Aquela bebedeira, você não vai participar mais. O Evangelho te livra do poder do pecado. E por fim, ele nos livra da presença do pecado. Da presença do pecado. Estamos estudando sobre isso, porque um dia o nosso Redentor voltará e nos levará e nos deixará totalmente livres da presença do pecado. Então isso é que é poder de Deus para nos livrar da culpa do pecado, do poder do pecado, da influência do pecado. É assim que Deus salva pecadores, e não é de nenhuma outra forma, a não ser pelo Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, sim. Hoje em dia, nós vemos que muitos estão atrás de poder, não é? Muitos evangélicos querem ser poderosos, querem ter poder, poder para conquistar, poder para receber os seus sonhos, poder para alcançar seus objetivos, poder para saltar muralhas, para atravessar o mar vermelho, para destruir montes. Querem poder. Mas a maior demonstração de poder de Deus não é conceder a você um carro zero, não é fazer você passar naquele concurso que você tanto almeja, não é lhe dar aquele casamento que você tanto quer. O poder de Deus é nos salvar do pecado, nos salvar da condenação eterna, pegar homens pecadores e fazer filhos, herdeiros, fazer geração santa, sacerdócio real. Isso é que é poder de Deus, meu irmão. Por isso que Paulo não se envergonha desse evangelho. Ele entendeu o que é poder. Ele entendeu o que é o evangelho. Mas é poder para quê? Para a salvação. E salvação de quem? De todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Não é a salvação do agnóstico, não é a salvação do ateu, não é a salvação do homossexual, não é a salvação do drogado, é a salvação daquele que crê. Pois uma vez, quando a pessoa crê no evangelho, ele transforma, ele muda, não importa o que a pessoa seja, não importa o que fez, esse evangelho tem que transformar. E a pergunta é: esse evangelho tem nos transformado? Como tem sido o nosso testemunho? Nós temos nos afastado do que não agrada a Deus, nós temos mudado nossa conduta,
Nós temos entendido que quando recebemos o Evangelho devemos ser transformados. Meus irmãos, eu estava em uma certa localidade, em uma situação, com pessoas que diziam que eram evangélicos. Naquela situação me veio esse texto à cabeça: eu não me envergonho do Evangelho, mas o Evangelho tem se envergonhado de você. Ali parecia que eu estava em qualquer local, menos em um local de pessoas crentes. Tinha pastor cantando música mundana, não era da nossa igreja, porque se fosse na mesma hora eu filmava, fotografava e mandava para a nossa pastora. Que evangelho é esse? Que você diz que segue? Que evangelho é esse que você diz que crê e continua nas práticas mundanas? Deus é santo, Ele vai voltar, nossas vestes precisam estar limpas. Temos que anunciar a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, Deus não brinca de ser Deus. O inferno, falar em inferno, hoje em dia, para essa geração é uma coisa que não é politicamente correta. Falar de inferno, condenação, trevas, isso não é legal. Vamos trazer uma mensagem mais light, uma mensagem mais palatável, uma mensagem que faça com que saiamos da igreja tendo a certeza que somos vitoriosos, que faremos tudo, que o Evangelho é poder de Deus, é poder para eu chegar, para eu romper, para eu conquistar. Sim, é! Mas é poder de Deus para a salvação, e Deus, é claro, é para a salvação de quem crê. Quem não crê será condenado. Você ama seus familiares que não estão aqui? Você ama seus amigos? A responsabilidade é sua, é minha, se eles vão para o céu ou para o inferno. Nós somos o canal de Deus desse Evangelho. Meus irmãos, é poder de Deus para a salvação. Não é por mérito, não é por beleza, é por fé, é por fé, é por fé, é crendo que este Evangelho nos transforma. Você pode ser um bom pai, pode ser um ótimo marido, pode ser um servidor público, o empregado número 1 da empresa. Se você não crê, você que está na live, entenda, se você não crê, não vai para o céu. Se eu não crer, eu não vou ser salvo. É o Evangelho para a salvação. Todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a... Deus não inocentará o culpado. Deus não culpará o inocente. Logo, o homem não pode salvar-se a si mesmo. E a grande pergunta que agora é: como o homem pode ser salvo? Se Deus é santo, é justo, se o padrão de Deus é a retidão, e o homem é pecador, e o homem nasceu em pecado, como Deus faz para salvar? E aqui nós vemos no versículo 17, Ele revela a sua justiça no Evangelho. Só um momento. Justiça? Como assim? Ele revela a sua justiça no Evangelho. A justiça de Deus aqui não é somente a qualidade dele ser justo. Uma pessoa justa trata as pessoas de acordo com o seu merecimento. E Deus trata cada um com justiça. Mas aqui a questão é o seguinte:
como Deus vai absolver o culpado, que sou eu, que é você? Como Deus vai nos inocentar, sendo justo? Seria a mesma coisa que dissermos que um juiz, tendo ali um denunciado, que foi pego estuprando, matando, as provas irrefutáveis, o juiz absolver, isso seria justo? Seria certo? Mesma coisa com nós. Como Deus pode nos salvar, sendo que somos pecadores e não somos justos? E daí vem o grande mistério, e daí vem a grande revelação, a justiça de Deus. A justiça de Deus, no Evangelho é revelado como pode um Deus santo e puro justificar pecadores. A pergunta é a seguinte: você acha justo o justo justificar o injusto? Entendeu? O trava-língua? Não. Você acha justo o justo justificar o injusto? Não. Não é justo. Mas então como é que Deus pode nos justificar? Aí é que aparece Jesus Cristo. Aí é que aparece Jesus Cristo. Jesus Cristo é mandado ao mundo como meu e como teu representante. Nós não temos crédito, nós não temos valor. Foi preciso enviar Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vai para aquela cruz, meu irmão, Deus lança sobre ele todos os meus pecados. Deus lança sobre ele todas as tuas palavras vãs. Deus lança sobre ele todas as nossas omissões. Deus lança sobre Cristo todos os nossos pensamentos torpes. Ele lança tudo sobre o seu Filho. E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus Cristo carrega em seu corpo os nossos pecados. Ele foi feito, alguém que era santo foi feito pecado por nós. Você entende isso? O sol, a carga ali em Cristo era tão grande que o sol escondeu o seu rosto. Ao meio-dia tudo ficou escuro. O próprio Pai desampara Cristo. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E como temos coragem de não anunciar este Evangelho? Como continuamos mortos? Não, temos que anunciar. Quando Cristo, Ele foi feito pecado em meu lugar, foi feito pecado em teu lugar, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e o salário do pecado é a morte. A lei exigiu a morte de um justo, a morte de um santo, e então agradou a Deus moê-lo. Sabe quem tinha que estar lá sendo moído? Era você, bonitão. Era eu. Éramos nós. Mas Jesus Cristo tomou isso em nosso lugar. Agradou a Deus a morte dele. Sobre seu corpo estavam todos os pecados. Mas antes dele morrer, meu irmão, ele pega a nossa dívida. Pega a dívida que havia contra nós e quita. E dá um brado dizendo: está consumado. Você entende o que é isso? Está consumado. Agora, quando Deus olha para você, Ele não vê seu pecado. Foi feita uma troca.
o nosso pecado pela justiça de Cristo. Está consumado. Na cruz, Deus mostra a sua justiça. Jesus Cristo está carregando o pecado e Deus está punindo. Ele leva a nossa dor, leva a nossa culpa. E agora, Deus toma a justiça de Cristo, porque Ele era santo, puro, Cordeiro imaculado. Pega essa justiça e transfere para o pecador. Pega a justiça de Cristo, transfere para mim, transfere para você. Isso é o que chamamos de imputação. Nossos pastores ensinaram isso de forma exaustiva. Imputação. Deus imputa a justiça de Cristo em você. Aleluia. Deus imputa a justiça de Cristo em mim. Na cruz do Calvário, Ele troca a dor pela imputação da sua justiça. Mas Deus continua sendo justo. O pecado foi castigado, e Ele transfere os méritos para nós, para os pecadores. E Ele agora, ao olhar para o pecador em Cristo, sabe o que acontece? Não vê mais condenação. É o que está em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, você agora entende por que o Evangelho é poder de Deus para a salvação? Você entende o tesouro que você tem? Entendemos por que temos que anunciar. Você entende por que Paulo, um homem que tinha gabarito, que tinha status, que tinha poder, que não era como eu, que sou um nada, que não era como você, ele larga tudo. Ele larga tudo ao entender o sentido do Evangelho, ao entender que naquela cruz, com os braços abertos, Cristo sofreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Eu não me envergonho do Evangelho. Quero que você saia daqui essa noite pensando: eu não me envergonho do Evangelho. Olha o que o Evangelho faz por mim. Serei como Paulo, amarei essa causa, falarei de Cristo, e quando fraquejar, lembre-se de toda a dor e todo o sofrimento na cruz. Peça aos irmãos que curvem suas cabeças. Dinha, eu vou fazer uma oração, e logo em seguida a Dinha entoará uma canção, e você medite na letra, e pense quem você era, o que você fazia, e como Deus te transformou. Senhor Deus, te agradeço pelo Evangelho, te agradeço pela tua morte na cruz, te agradeço por ter lembrado de nós que nada éramos, e nos ter feito filhos. E que possamos, Pai, a partir de hoje, o tempo é já, o momento é agora, os campos estão brancos, anunciar Teu Evangelho, para que Teu nome cresça, para que almas sejam libertas, para que nossa dívida seja amortizada, pois é uma dívida impagável. Obrigado, Pai. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado pelo sofrimento de Cristo. Obrigado pela salvação. Um homem chorando, caminha sozinho. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor.
chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou só por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Temos essa noite alguém que nos visita, ouvindo a palavra de Deus, disse: eu preciso do Evangelho, eu necessito do Evangelho, e queira aceitar o Senhor como Salvador. Levante o braço, nós oraremos por você, estaremos clamando por você. Amém.